interpretar aquilo que está a do ponto de vista da arbitragem. Bom, vamos agora olhar também para uma outra situação em que envolve mais uma vez um personagem, que já aqui falamos em algumas situações, mas importa voltarmos a ele, Pedro Adão e Silva, um adepto do Benfica, que escreve, tem uma coluna de opinião no jornal Record, e que nessa mesma coluna de opinião, na última vez que escreveu, teve a oportunidade de falar de criticar o facto de se falar muito dos árbitros, como estamos a ver, e pouco de futebol, e reclamou mais paz para os árbitros. Digamos assim, em traços gerais, foi isto que Pedro Adão e Silva a ideia quis passar com aquilo que escreveu, como estamos a ver o artigo, Passamos a Vida Nisto, até é este o título que lhe deu, Diogo. Sim, é preciso contextualizar primeiro quem é Pedro Adão e Silva. Pedro Adão e Silva é um cartilheiro obediente, não só porque é um dos receptores da cartilha de Carlos Janela há vários anos, ele escreve no Record e é também comentador na Sport TV, mas também porque nós já apresentamos aqui exemplos de artigos que coincidem bastante com as cartilhas. Por isso ele não só as recebe, como as vê e como as utiliza, por isso é o chamado cartilheiro obediente. E este artigo, à luz de outros que ele tem escrito nos últimos tempos, é muito curioso. E ele diz que este fim de semana foi um retrato do estado atual do futebol português. Os três grandes ganharam confortavelmente. O Benfica ganhou confortavelmente como? Um jogo em que aos 10 minutos podia estar a jogar com 9, um jogo em que na primeira parte podia ter tido 3 expulsões, um jogo em que se põe a ganhar 2-0 com um segundo golo em fora de jogo, um jogo em que fica um penalti por assinalar a favor do Estoril, ganham 3-1 e isto é ganhar confortavelmente. Elogia a reação de Ivo Vieira, treinador do Estoril, que desvalorizou completamente a arbitragem, que é uma daquelas coisas absolutamente impressionantes, como é que uma equipa é tão prejudicada e o seu treinador chega ao fim, parece que não se passou nada. Não aconteceu nada, não é? E porquê é que isto é curioso? Porque este artigo vem-nos dizer o futebol português sofre de um grande mal, que é, fala-se demasiado de arbitragem, o que é bonito é falar de futebol e não sei o quê, e é uma vergonha, e os diretores de comunicação, e isso devia acabar tudo. E quem diz isto é o Pedro Adão e Silva, que qualquer pessoa vai ao Twitter e faz uma pesquisa sobre as suas publicações ao longo de vários anos e vê que é uma pessoa que se farta de escrever sobre arbitragem. Nós temos vários exemplos disto. Arbitragem de grande eficácia a estragar o jogo, isto em 2015. São dezenas, pior do que o Benfica, só mesmo a equipa de arbitragem. Pinto da Costa presida ao Conselho de Arbitragem, esperem é só que o CDS que presida a Comissão, o português não é famoso, mas quer dizer, que o CDS quisesse presidir à Comissão dos Submarinos. Esta arbitragem foi encomendada pela Liga para dar interesse ao campeonato, uma arbitragem encomendada. Bruno Paixão continua o palhaço de sempre. Isto é público, estas coisas são públicas, qualquer pessoa vai ao Twitter do Pedro Adão e Silva, isto está lá. Este Xistra vai fazer carreira, com jeitinho acaba a apitar a final do Mundial. Não me parece que fosse um grande elogio. Um verdadeiro artista é este Pedro Proença. Pedro Proença é um verdadeiro saco de pancada. Porto 100% vitorioso com o Hugo Miguel, desde Proença que não se via nada assim. De facto, então nos últimos tempos o Hugo Miguel e o Porto têm sido uma relação fantástica. Benfica perdeu o jogo com 2 golos ilegais. Nós podíamos estar aqui a fazer um programa só com os tweets do Pedro Adão e Silva, com referências... vai passar na Colômbia, disse. Ao final de Turim. Sim. Então não se deve falar, é do futebol, de como é bonito o futebol. O que é que isto revela? O Pedro Adão e Silva por um lado, é um falso moralista, que vem com estas lições de moral, que é quando o Benfica anda a ser beneficiado e a ganhar, em parte, por causa disso, não se deve falar de arbitragens. Noutras alturas, quando acha que é prejudicado, quando os outros é que estão a ganhar, só fala de arbitragem. Por isso, isto é um falso moralismo. O Pedro Adão e Silva não tem condições para defender que não se deve falar de arbitragem. Quem vai para as redes sociais dizer que os árbitros são os palhaços é hipócrita, é querer atirar areia para os olhos dos leitores dele e dos adeptos do futebol em geral. E é uma atitude, uma vez mais, típica das ditaduras, que é aquilo que nós sempre encontramos no Benfica. Nas ditaduras é que se faz isto. Quem viaja, por exemplo, à Coreia do Norte
só pode viajar com guias oficiais, não pode falar com a população local, só pode ir aos sítios que esses guias escolhem para não ter um contacto com a realidade do país. Em Portugal, no tempo de Salazar, assinalou-se há pouco tempo os 50 anos de umas cheias que mataram várias centenas de pessoas. Em 1967 morreram, estima-se que cerca de 700 pessoas afogadas em Lisboa e na reunião de Lisboa. E o regime censurou a imprensa o mais que pôde, divulgou um número oficial de 400 e tal mortos, cerca de metade dos mortos, ou seja, tentou ocultar ao máximo as partes negras e exaltar as partes belas. É isso que faz o Pedro Adão e Silva, o cartilheiro obediente que embarca, tem a mania que é muito progressista politicamente, mas é um salazarista em matéria de futebol. Muito rapidamente, porque o tempo já está a passar também muito rapidamente. Eu subscrevo tudo o que disse o Diogo, obviamente, mas parece-me que o Pedro Adão e Silva tem uma desculpa. Ele deve sofrer daquilo que se chama dupla personalidade. Umas vezes é o bonzinho que acha que só se pode apelar à pacificação da arbitragem, elogiar de forma encomiástica os treinadores das equipas adversárias que não ousam sequer dizer uma palavra sobre a arbitragem e que foram muito prejudicados nos jogos contra o Benfica. E, portanto, este é o Pedro Adão e Silva original. E depois há o outro, o mau, o Pedro Adão e Silva mau, que zuros nos árvores.